Boa noite, minha gente. Estamos começando mais um G7 Petrolina em entrevistas. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, e hoje nós teremos um convidado especial, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PSOL, João Arnaldo. Estará comigo fazendo então essa entrevista com esse pré-candidato, com o pré-candidato a governador de Pernambuco, João Arnaldo, o meu amigo Gilvan Vicente, parceiro do nosso blog, parceiro do nosso projeto. Então, já de antemão, a gente já agradece a você internauta, você que vai interagir. Eu peço já gentilmente que você compartilhe essa entrevista, certo? Compartilhando nos grupos de WhatsApp também, no Instagram. A gente fica muito feliz com a sua participatividade, tá certo? Vamos aguardar alguns minutos aqui para a gente receber aqui o Gilvan, né, que é o nosso convidado, parceiro, que a entrevista é o âncora aqui do projeto também, e vamos também aguardar o João Arnaldo. João Arnaldo já entrou, daqui a pouquinho a gente já chama ele para trocar ideias com a gente, né? Enquanto isso, vamos aguardar o Gilvan aqui. Então, hoje é quarta-feira, dia 6 de abril, né? Nós estamos aí nos aproximando, né, das eleições aos poucos, essa pré-candidatura, tensão no ar, muita gente, né, trocando ideias, aquela coisa toda, levando o nível para a parte nacional, e a gente tentando puxar aqui para o estado, né, para a gente ver o que é que realmente pode ser de resolutividade benéfica para aqui a nossa cidade, tá certo? Um abraço muito grande para o Wilfred Gadelho, o próprio João já está ali, acenou ali, né? Vamos aos poucos, vamos conversando aqui, vamos trocando ideias, e vamos também aguardar o Gilvan Vicente também para entrar conosco, né? É sempre um prazer falar que estamos recebendo semanalmente, né, segunda, quarta e sexta, toda segunda, quarta e sexta, vários candidatos, pré-candidatos a deputado estadual, pré-candidato a deputado federal, e isso é muito importante. A gente vai contribuindo um pouquinho para esse pleito, para a sua escolha. É daqui que você pode fazer uma escolha mais lúcida, mais coerente, tá certo? Vamos aguardar mais um pouquinho. O Gilvan já está entrando aqui conosco, é onde a gente abre a janela para o Gilvan solicitar o pedido dele para entrar, não é isso? E aí a gente já convida ele já pediu, vamos lá. Para trazê-lo aqui, a nossa bancada virtual, né? A gente também, vamos convidar o João Arnaldo também já aqui, para fechar essa parte aqui, não é isso? E vamos aguardá-los, não é isso? Entrando aos poucos. Boa noite, João Arnaldo. Boa noite, amigo. Tudo bem, então? Olha, tudo bem. Um prazer já enorme em receber aqui no G7 Petrolina uma pessoa em que eu admiro bastante. Eu acredito que muita gente. Boa noite, Gilvan. Seja bem-vindo mais uma vez. E boa noite, Paulo. João Arnaldo é conterrâneo da minha cidade natal, que é Salgueiro, e João Arnaldo ele ganhou asas para o mundo. Através de sua competência, se legitimou como uma persona, né, que buscou, através da trilha da correção, um caminho exitoso na política e formação acadêmica, então é algo a ser seguido. Gilvan, boa noite, e vamos saber um pouquinho quem é João Arnaldo, não é isso? Vamos saber um pouquinho quem é esse João Arnaldo, nosso entrevistado de hoje? Você que está nesse momento... Vamos sim. Você que está nesse momento vai começar a entrar em contato conosco. Olha, João Arnaldo Novaes, ele é conhecido como João Arnaldo, ele é natural de Salgueiro, como acabei de falar. Ele tem formação técnico-acadêmica, né, muito forte. É um pré-candidato também, na minha concepção, que tem uma abrangência muito grande, pode ganhar força cada vez mais. Ele tem uma abrangência, uma atuação política invejável. Tem 47 anos de idade, é advogado, pós-graduado em Direito Administrativo, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, doutorado em Direito Ambiental e Sustentabilidade, representou o PSOL como candidato a vice-prefeito do Recife nas eleições de 2020. João Arnaldo tem histórico profissional de luta, né, por direitos sociais e atuação na advocacia de advogados e advogadas populares em Pernambuco. Na advocacia popular. Foi o primeiro articulador da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares de Pernambuco, superintendente do IBAMA no Estado e também diretor de ações socioambientais e consolidação territorial do ICMBio.
Tá aí, então, conhecemos um pouquinho do João Arnaldo. João Arnaldo, você tá com uma pinta de galã danada. Não fica velho, não. O que é que tá acontecendo com você? Eu acho que isso é bondade dos amigos. Eu acho que você me passa aí o contato formal depois, viu? Eu brinco assim, gente, porque o João Arnaldo já é de casa e a gente fica muito feliz. Enquanto isso, você vai entrando aqui, vai interagindo, pode fazer sua pergunta. Eu quero dar meu boa noite aqui ao meu parceiro, âncora, Gilvan Vicente. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Tony. Boa noite, Arnaldo, né? Esse seu currículo é invejável, viu, Arnaldo? Parabéns, né? Parabéns por chegar a esse estágio. Foi uma luta muito grande, está sendo uma luta muito grande. É um prazer imenso recebê-lo aqui conosco. Fico feliz para que nós possamos fazer esse bate-papo, essa entrevista, que os seus eleitores aqui do Sertão possam lhe conhecer melhor. Então, seja bem-vindo. Vamos aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito eclética. Vamos conversar aqui com o Tony. Tony, você. Já tem uma pessoa muito amiga, não vou revelar o nome dessa pessoa, né, que está perguntando que também que é a receita, onde João Arnaldo dorme no formol aí, alguma coisa dessa natureza, lá da nossa cidade. Ô, João Arnaldo, veja bem, quantas vezes você foi candidato e a qual cargo você já concorreu nesse período aí de vida pública? Então, boa noite, Tony, boa noite, Ivan, boa noite aos nossos amigos que estão aqui nos seguindo, acompanhando esse bate-papo. Eu já fui candidato em 2 eleições. A primeira aos 26 anos, em 2002, quando eu concorri ao cargo de deputado estadual e fiquei na 2ª suplência, na época pelo Partido dos Trabalhadores. Tive 14.800 votos. E é uma eleição que eu me orgulho muito, porque foi uma eleição em que eu me candidatei representando exatamente a juventude, os trabalhadores do campo, da cidade, os movimentos sociais, bastante conectado com o que nós também estamos dialogando nesse momento de transformação na política de Pernambuco. E em 2020, eu tive a alegria e a honra de representar o PSOL e esses mesmos segmentos na chapa com a deputada Marília Reis como candidata a prefeita. Eu fui o vice nessa eleição e nós fomos ao 2º turno, na minha avaliação, com uma eleição que foi bastante exitosa. Nós tivemos uma grande vitória política, porque nós derrotamos no primeiro turno todas as candidaturas da direita que tentavam ir para o segundo turno como o PSB. E mesmo no primeiro turno, nós ficamos apenas a 1,5 ponto de João Campos, e no segundo turno, nós enfrentamos a maior máquina eleitoral de fake news, de infraestrutura financeira, de uso da máquina pública, de mentiras, de aparelhamento que já se viu numa eleição em Pernambuco. E quem acompanhou um pouco a eleição aqui no Recife viu o que é que eles fizeram para tentar evitar uma derrota que era praticamente inevitável pelo desejo que o povo do Recife tinha. Então agora eu estou ainda mais animado porque estou preparado para enfrentar o desafio das mentiras, da estrutura, da máquina pública, das oligarquias políticas de Pernambuco, para fazer a mudança que a gente defende e acredita que é necessária para Pernambuco. Muito bem. Aqui entrou com a gente aqui a Bárbara. Tudo bom, Bárbara? Tudo bem, querida? Deixa eu me ver aqui quem mais está entrando aqui, bem rapidinho. Pode passar para o Gilvan aí. O Ivaldo também entrou. Deixa eu me ver quem mais entrou aqui. Bárbara, Ivaldo, Rafael Rocha. Olha, podem ver. Zezinho Luiz, você conhece esse cidadão aí? Ele está dizendo que João Arnaldo representa... Estou fechado, estamos juntos nessa luta. É o tal do Zezinho Luiz. Você conhece ele lá de Salgueiro ou não? Zezinho Luiz é um amigo, uma grande figura que eu tenho assim, muita consideração, muita alegria de ter como um amigo na minha vida. Zezinho é um cara que eu, sempre que posso falar, eu falo da alegria de ter tido ele como um companheiro na campanha que eu falei agora para deputado estadual. Foi uma figura fundamental naquela campanha, bastante desafiadora, e que eu tenho certeza que a gente vai estar junto de novo nessa luta aí esse ano. Zezinho, um grande abraço, irmão. Ok, Claudivânia também Oliveira entrou, já assinou aqui, Cristiano Lopes, Cristiano do Esporte. Tudo bom, Cristiano? Como é que vai? Cristiano é pré-candidato a deputado estadual ali em Lagoa Grande. Conversou comigo esses dias aí atrás. Cristiano, um abraço muito grande. Tá aproveitando aqui, conhece aí uma pessoa, uma boa persona. Aline Novaes também, Zezinho Luiz já tem entrado, Suzana, essa tal Michele,
E aí outras pessoas vão entrando, né? Daniel, Júlio, Fernanda, Janine, o Jailson Luiz também dando boa noite aqui, etc e tal. E vamos lá, muita gente entrando. Gilvão, por gentileza. Mercedes Alves também está conosco. Beijão. João, veja bem, você e Marília fizeram a dobradinha e concorreram à Prefeitura de Recife, desbancando várias candidatos aí da direita, conforme você citou. Agora você e ela em palanques diferentes, isso fragilizou um pouco a esquerda em Pernambuco e fortaleceu a direita? Eu acho que ainda é cedo para fazer essa avaliação, até porque nesse momento é o momento em que se constrói os palanques para uma eleição de primeiro turno, que é essa eleição em que a diversidade das ideias é mais importante que sejam defendidas, que sejam apresentadas para essa riqueza do debate político, porque nós não abrimos mão de trazer para o debate, para essa eleição, os segmentos, as pautas, as discussões que nós entendemos que são fundamentais e ficaram completamente fora das gestões e do debate eleitoral que é feito pelas oligarquias, pela política tradicional. E, nesse momento, o pessoal tem um projeto, acredita que está pronto para governar Pernambuco e, através dessa candidatura que nós representamos, podemos fazer isso de forma que é possível fazer com que a população acredite numa verdadeira mudança. Então, nós estamos animados nesse processo para fazer essa mudança acontecer. Marília está seguindo um trajeto dela, ela vem fazendo esse debate, e nós respeitamos o caminho que ela tende a seguir, que vai estar buscando o espaço para fazer o debate que ela acredita, e que eu acho que, nesse momento, essa diversidade é fundamental para a democracia e para o aperfeiçoamento desse processo. Ô, João, você falando da Marília, você falando aí dessas composições que o Gilvan acabou de colocar, que estão um pouco afastadas, né? Estão um pouco afastadas. Como é que você pretende quebrar esse monopólio, né, da família Campos? Em 3 palavras, rapidinho, para a gente voltar para a pergunta bem resumida. Como é que você pretende quebrar esse monopólio da família Campos aqui no estado de Pernambuco nessas eleições de 2022? Conversar com o povo, colocar as pessoas dentro da campanha, retomar a esperança em quem perdeu a esperança na política. Ô, João, você não acha que as pessoas estão um pouco preocupadas com muitas notícias, com muitas ocupações, com orçamento doméstico, com atividades, com a educação do filho, e está um pouco dispersa para um olhar atento à eleição, digamos assim, um pouco estadual, está um pouco dispersa, eu estou percebendo errado, pelo fato de que há realmente chamativos, há muita coisa que chama a atenção das pessoas, e visto que as pesquisas apontam, né, que pessoas que ainda não sinalizaram quem vão votar indecisos, brancos e nulos, beirando a casa dos 50%, a ultrapassar 50%. Como é que você enxerga isso? Você acha que o eleitor, quando é que ele vai ter um start para parar, para pensar, para estudar no seu candidato, como você propõe? Em primeiro lugar, o eleitor hoje ele está desencantado com a política. E ele está desencantado porque ele vê o debate pelo poder e não o debate pelo futuro. E esse debate pelo poder ele está marcado por uma disputa de oligarquias políticas, de famílias tradicionais que apenas disputam entre si quem é que vai morar no palácio, como se a gente vivesse numa monarquia, não como a gente vivesse numa república em que possui uma das maiores desigualdades políticas, desigualdades sociais do Brasil. Pernambuco tem o maior recorde, o maior número de desempregados. Quase 20% da população ativa de Pernambuco está desempregada. Nós temos mais de 1.800.000 pessoas em Pernambuco sem saber o que vai comer quando o dia começa. E, nesse momento, o que nós vemos é uma mera disputa de famílias tradicionais que parece que receberam um testamento para dizer quem é que vai, por sanguinidade, governar Pernambuco. É exatamente por isso que as pessoas estão desencantadas com a política. O meu nome tem aparecido nas pesquisas como o menos conhecido. E, mesmo assim, nós temos surpreendido com um dos principais percentuais das candidaturas alternativas de esquerda em todo o Brasil. A média de 4% a 6%, dependendo do cenário.
quando candidaturas aí super empoderadas financeiramente, com estrutura, com máquina, estão com um percentual um pouco a mais que isso. E nós mal começamos a fazer a campanha. Então, nós acreditamos que é possível fazer essa mudança acontecer quando as pessoas entenderem que há uma alternativa. Então, é esse diálogo que nós queremos fazer para superar não só o PSB, porque o PSB tem feito um governo do atraso, um governo que tem deixado Pernambuco para trás por conta de apenas fazer o poder pelo poder. A política do PSB é uma política viciada em dinheiro, é uma política viciada em estrutura para negociar os espaços de poder. Só que isso também não é muito diferente do que boa parte dessa oposição tradicional que a gente está vendo aí tem feito. Para começar, olha a situação de quem são esses opositores. Onde é que eles estavam há 6 anos atrás? São todos ex-aliados do governo do PSB e não saíram de lá porque tem divergência com o modelo político, nem com o tipo de governo que é feito. Eles saíram de lá porque eles têm ambição de poder tão grande quanto a família que governa a gestão atual. É uma mera novela das 8 disputando famílias tradicionais querendo ver quem vai morar no palácio, na Casa Grande. É isso Muito que a gente bem. tem que inverter. O meu primeiro compromisso, inclusive, é que o Palácio do Campo das Princesas vai ter que virar um museu. A casa que o governador tem que morar é a que ele paga o aluguel. Eu vou continuar morando na mesma casa que eu estou, não vou morar no Palácio do Governo. O Palácio do Governo tem que ser um museu para que as pessoas vejam onde era que a elite pernambucana, quando ganhava a eleição, gostava de morar e dormir para parecer que tinha uma condição acima do povo pernambucano. Então, essa é a Muito grande bem, mudança. vamos levar essa ideia a nível nacional, quem sabe até transformemos aí os palácios em museus que são palácios, né? E vamos levar isso a nível nacional. Gilvan, por gentileza. João, você fez uma dobradinha muito forte com Marília na candidatura a prefeito de Recife. Houve algum diálogo por parte das lideranças, tanto do PSOL quanto do PT, para que essa dobradinha que deu certo lá atrás pudesse se repetir agora rumo ao Palácio do Campo das Princesas? Não, Gilvan. Primeiro porque o PT tem buscado, a nível estadual, um caminho que nós lamentamos bastante. Depois de tudo que nós vimos nesses últimos anos em Pernambuco, de traições do PSB com relação a um projeto de esquerda no Estado, é importante a gente lembrar que em 2006, na primeira eleição em que o PSB ganhou, nessa sequência de 16 anos, eles apontavam para um processo de mudança à esquerda do que era o governo Jarbas. Apontava para uma concepção de unidade entre os projetos dos partidos de esquerda que representavam um bloco de oposição ao governo Jarbas e Mendonça. Mas já no final do primeiro mandato, no início do segundo mandato, houve uma nova guinada, que foi o Projeto Nacional de Eduardo, que levou a uma busca de conexão com os demais partidos de direita. Muita gente não lembra, mas é importante nós lembrarmos que o DEM, o PSDB, o PSC, todos os partidos de direita hoje eram aliados, faziam parte do governo com as secretarias, o PSDB, inclusive. O DEM e o MDB, que ainda está até hoje. Naquele momento, foi a primeira traição aos partidos de esquerda que faziam parte da primeira vitória. Quando deixaram de apoiar as candidaturas no Recife e passaram a fazer alianças com esse projeto de direita que levou até o apoio de Aécio Neves, numa eleição contra Dilma, que mais na frente o PSB chegou a votar pelo impeachment, que nós sabemos que foi um verdadeiro golpe político sofrido pela democracia no Brasil. Então, esse oportunismo do PSB que tenta destruir os partidos de esquerda, mas, ao mesmo tempo, quando precisa deles para tentar ganhar a eleição, porque a conjuntura está mais adversa para a agenda da direita, eles fazem esse malabarismo, mas que é típico dos partidos da oposição. O que é que Miguel Coelho e Fernando Bezerra têm feito nesses últimos anos? O que é que Raquel, veja, todos sabem, Raquel Lira, o pai dela era vice da gestão do PSB e ela foi secretária. Onde é que está exatamente a divergência? É só pelo estilo de governar de Paulo Câmara? Para nós é muito mais que isso. Nós temos uma divergência de concepção, de modelo político. Nós queremos que o governo do Estado pare de fazer apenas o serviço a prestação de serviço por lobby de negócios que apenas tentam se apropriar do dinheiro público. Que é isso que tem sido feito hoje.
Ok. Estamos entrevistando João Arnaldo, pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco pelo PSOL, nessa quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Ao meu lado, o âncora é meu parceiro, Gilvan Vicente, e vamos aqui conversar com as pessoas que estão levantando um coraçãozinho aqui. Olha, João, tem muita gente aqui, Fabinho Lisandro, Heitor, Fabinho, né? Que é Fabinho pré-candidato, é nosso também, é do nosso time lá de Salgueiro, né? É pré-candidato também, Fabinho. É, salgueirense. Salgueiro tá bem na fita aí, viu? Um abraço, Fabinho. Sucesso, irmão. Vamos lá. Quem tá com a gente é Cristina. Ela falou aqui, João, maravilhoso. Como nós, né, estamos... que você ajuda mesmo. A dessa natureza, a Aura entrou aqui. Deixa eu me ver aqui. Marcos. Deixa eu me ver. Marcos, mais alguma coisa. João Arnaldo tem a competência para representar o povo de Pernambuco. Também ele ajuda todos nós e vamos com tudo, João. Crista Beiju, olha, não sei o nome direito, vamos lá. Fabrício Fernandes também entrou conosco aqui agora há pouco. João maravilhoso por todos nós, aquela coisa toda, todo mundo. Você tem um público bom. Ô João, o seu público mais receptivo ao teu projeto eleitoral 2022, ele está onde? Está na região metropolitana, está no Agreste, está nas zonas da mata, está aqui no Sertão, está no Vale de São Francisco? Onde é que está o teu público mais fiel, que se cansou, fadigou também, como o projeto do governo do Estado fadigou aos eleitores? Onde é que está esse público receptivo ao teu projeto? Essa é uma pergunta difícil de responder, Tony, porque isso a gente está percebendo durante esse processo. Nós temos tido recepções muito calorosas, muito animadoras em todas as regiões do Estado. É claro que, nesse primeiro momento, há uma concentração da própria campanha maior na região metropolitana. E agora, por exemplo, tem uma sequência de agendas retomando as viagens para o interior por conta de demandas dos grupos, de lideranças que têm manifestado apoio à nossa candidatura. Então, eu vou poder responder melhor essa tua pergunta daqui a uns 2 meses, para ficar mais seguro. Mas eu estou muito animado com o que nós estamos vendo do litoral ao sertão. Olha, eu quero dizer que teve outra pessoa, o Emerson também entrou aqui, deixa eu me ver, uma pessoa LGBT, João luta pelo direito. Olha que bom, né? Que você tem causas aí defensáveis aí por várias categorias. Didi Galvão, do blog Didi Galvão, lá de Cabrabó, está aqui em Petrolina, esteve na minha casa, tomou um suquinho comigo, bateu um papo, né, Didi? Você conhece o Didi, não conhece, João? É referência para o nosso sertão. Quero ter o prazer, inclusive, de tomar esse mesmo café, tanto na sua casa como na casa de Didi, lá em vamos marcar aí, então, eu, você, Gilvão, Didi. Quando você vier daqui uns 40 dias, que é quando você vai estar por aqui, a gente vai tomar esse café. Didi Galvão é um abraço muito grande, é uma pessoa de bom caráter, né? Uma pessoa que tem uma credibilidade do seu blog muito grande, contribui bastante, né, para a imparcialidade aqui, através do seu blog, através da sua presença. Então, Didi, você é uma pessoa que merece o nosso apreço. Gilvão, por gentileza. João, diante dos fatos acontecidos e apresentados ultimamente, e eu vi aí o seu currículo, você se considera um estadista? Boa pergunta, Gilvan. Eu acho que eu me considero muito mais um humanista do que um estadista. Embora do ponto de vista científico, da ciência social, sim, eu também me considero um estadista, porque eu acho que a visão sobre o papel do Estado acima do individual, pensando no coletivo, é uma forma de visão do estadista. E eu me considero, sim, mas antes de tudo, um humanista. Obrigado. Tony? Ô, João, me fala aqui uma coisa. Você, como uma pessoa que representa algumas causas sociais, você certamente também, como outras pessoas também da ala esquerdista brasileira, também defende causas sociais, causas LGBT, LGBTI, MST, aquela coisa toda. Você não tem medo de ser rotulado como integrante da velha política, defendendo causas apenas esquerdistas? Então, eu acho que exatamente a velha política é aquela que despreza as minorias, os grupos vulneráveis, os grupos que mais precisam de um amparo institucional para garantir equilíbrios ou justiça social. O grande desafio do Brasil, como país, como nação, é exatamente o combate à desigualdade social. E desigualdade social tem várias formas de se resolver, de se superar esse problema.
Um deles é com a questão econômica, com a busca de equilíbrio econômico, para que as pessoas tenham uma equidade mínima, ou seja, condições e oportunidades mais equânimes, mais similares, mas, ao mesmo tempo, existem as diferenças. As pessoas não são iguais entre si. Por isso que há um princípio no direito que é a justiça, que diz que a justiça ela é igual para os iguais e desiguais para os desiguais na medida das desigualdades. É claro que se você tem que tratar, por exemplo, uma política para incluir uma pessoa que tem deficiência física, você tem que ter uma atenção a essas pessoas que não é igual àquele que consegue correr. Se você tem uma política que exclui alguém por conta de uma orientação sexual e você se cala frente a essa exclusão porque você teme ser julgado por conta de algum tipo de rótulo, por combater essa injustiça, você está fazendo a velha política. Que a velha política é a covardia, é o oportunismo. Isso é a velha política. Para mim, para nós do PSOL, para a nossa candidatura, uma coisa que é fundamental é a gente não deixar de se indignar perante as injustiças. Se há uma injustiça cometida por qualquer pessoa em qualquer parte do planeta, a gente tem que olhar um para o outro e dizer, isso não, a gente não aceita. Seja a corrupção, seja uma situação de exclusão. Contra uma pessoa LGBTQIA+, contra uma mulher que recebe menos do que um homem pela mesma função que exerce, contra a pessoa que não tem direito à moradia quando um governador mora num palácio. Então, esse é o grande desafio que a gente tem enquanto sociedade. Muito bem, estamos entrevistando aqui o João Arnaldo, candidato ao governo do estado de Pernambuco nas eleições desse ano 2022 pelo PSOL. E você participe, interaja conosco, compartilhe essa live. Sei que muitos vão assistir quando a gente baixa, levanta para o canal do YouTube, também compartilha aqui, em todo Vale, em diversos grupos, dezenas de grupos de WhatsApp, e também vão curtindo e alimentando, porque a concorrência é muito grande, né, João? Nesse momento tem jornais, tem novelas, tem diversos atrativos, então a gente vai assim. Vamos dar um abraço ao Albérico Tiago, entrou aqui, Albérico Tiago, deixa eu ver aqui também quem entrou aqui. Marina também, Luiz, olha, muitíssimo obrigado. Bora, Jornal Avante, Cabo Cidade de Vida, outras pessoas entraram aqui. Olha, João é maravilhoso, isso ajuda todas nós mulheres trans, né? Daquele dos dois unidos do estado do Recife, Pernambuco. Amo você, João. Quem fala é a Crista Beiju. Um abraço, querida Cris, aí conosco. Parabéns pelo debate. Ivaldo fala. Marilene também entrou conosco aqui. Quem mais aqui fala com a gente? A Cris novamente, tece grandes elogios. A Cristina Lima, ela fala aqui, o Fó, a Cristina Lima, de Dois Unidos. É Recife, não é, João? É Recife, é Recife, né? Muito bom. Porque um tem abraço, candidato. Um abraço, Cristal. Que bom, que continue assim, não é? A gente tem realmente que interagir e participar. Vamos lá, então. O Gilvan, a próxima pergunta pode ser sua, por gentileza. Segurança Pública, João. Eduardo Campos lançou o programa Pacto pela Vida e depois o atual governador deu sequência a esse programa. Como você avalia a segurança pública do nosso estado? A segurança pública em Pernambuco está vivendo um momento de caos, de abandono completo do ponto de vista de planejamento, de ação estratégica e de governança. Em primeiro lugar, porque há um processo bastante forte de desânimo, de desestímulo, de desvalorização de quem presta o serviço da segurança pública, que é a corporação, que é o policial militar, o policial civil, não só com relação à política salarial defasada, sem um diálogo sério, sem uma construção de um plano de carreira que seja valorizado como deve ser, para que a pessoa saiba que está investindo em uma carreira que no final da vida vai compensar a ponto de você não se preocupar com o valor que você precisa ter para sobreviver. Mas a segunda questão é a falta de liderança e organização. Pernambuco não adota uma coisa essencial na política de segurança pública, que é a inteligência prevalecendo sobre o uso da força desorganizada. A Polícia Militar tem sido constrangida a ser empurrada para resolver ações que deveria ter mediação e inteligência tática
para fazer apenas com o uso da força, com o uso da violência, com verdadeiros batalhões chegando em alguns locais para poder fazer apenas repressão à população e não à criminalidade. Pernambuco perdeu uma capacidade que o Pacto pela Vida apontava que poderia ser, mas que também não se tornou. Porque não basta ficar fazendo essa oscilação de números de homicídio para ficar dizendo que em algum momento atingiu uma meta, quando no dia seguinte esses números explodem, porque não há uma estratégia política. A segurança pública ela tem que olhar a realidade das comunidades, ela tem que olhar o tipo de criminalidade, o perfil da criminalidade, não ficar, por exemplo, focando em pessoas que andam com cigarro de maconha no bolso, como se fosse essa a origem do crime. Pernambuco hoje está com o sistema presidiário, o sistema penitenciário completamente superlotado de pessoas com crime de menor potencial ofensivo. Então, assim, nós invertemos completamente a lógica. Estamos gastando milhões em Pernambuco para manter pessoas servindo de escola do crime, em que hoje o crime organizado controla presídios e escraviza e obriga que pessoas que não precisavam ter ido ao presídio por uma política completamente equivocada do PSB e que não tem ajudado a combater a violência e a criminalidade do Estado. Ô, João, pega no gancho. Estamos entrevistando o João Arnaldo, pré-candidato ao governo do Estado de Pernambuco, pelo PSOL, do Sertão Central, é nosso, não é isso? E eu ia migrar para outra pergunta, mas eu vou pegar Sertão Central logo aqui. João, qual é a dificuldade que você enxerga até nos dias de hoje, essa dificuldade de a gente ter um governador verdadeiramente do interior de Pernambuco, para ter um olhar mais especial, um olhar mais focado para o sertanejo, para as causas? A exemplo, o governo de Pernambuco não atende às demandas de obras de estradas aqui em Petrolina, porque tem um candidato aqui ou porque tem um grupo político que não está ao lado dele. Então, veja esse conflito. Então, carecia de verdade que nós possamos ter, e que não demore bastante, um representante legítimo na cadeira do governador de Pernambuco, seja ele do Vale, do Sertão Central, ou do Agreste para cá um pouquinho, mas o Agreste já foi contemplado. Eu queria saber de você qual seria, o que está faltando para a gente conseguir, de fato. Está faltando aliança, está faltando entendimento, está faltando humildade de grupos políticos para que então, a gente possa concretizar isso. O que falta para a gente ter um governador do Sertão Central do Vale de São Francisco? Olha, falta a construção de um projeto que as pessoas se reconheçam nele. Porque projeto individual, projeto pessoal, ele não supera a necessidade que as pessoas têm de apostar nele, de apostar nesse projeto. E não pode ser também apenas porque se faz uma política que está originada no interior, como é o caso de algumas candidaturas que nós temos, inclusive a minha. É importante que a gente tenha a diferenciação sobre o que é que essa candidatura representa. Porque representação de oligarquias e famílias ricas que apenas a diferença é só de onde é que nasceu, na verdade a história mostra que não tem diferença nenhuma. Porque se tem uma coisa que não há diferença, é entre um rico e outro. É entre um milionário e outro. Entre política tradicional e a outra. Nós já vimos, por exemplo, a família Coelho na gestão no governo do Estado. Eles foram, Fernando Bezerra foi um super secretário, super influente, ele praticamente dava a linha da política do Estado. O que foi que avançou para o sertão por conta dessa influência? Por que é que vai ser diferente se eles estiverem no governo? Sabe por que é que não vai mudar? Nem Fernando Bezerra, nem Raquel Lira e nem qualquer outra família da política tradicional de oligarquias políticas de Pernambuco, porque eles não sabem o que é a realidade do povo. Eles não tiveram que sair com 13 anos de idade de Salgueiro para ir para o Recife, para estudar e morar numa casa de estudante com mais 200 outros estudantes pobres do sertão, que só conseguiram chegar à faculdade por conta daquela vaguinha, daquele quarto, daquele colchão que a gente disputava com mais outros 15 num quarto de 5 metros quadrados. Que era beliche, um beliche em cima do outro, para a gente conseguir ter aquela vaga que era a vaga da esperança. Era aquela vaga que a gente contava para poder a gente sonhar que podia terminar um curso superior. Era dentro dessa realidade, tendo que pegar transporte público, tendo que ir para a universidade para conseguir superar esses desafios, apesar de não ter recursos, às vezes até para pagar o jantar no final do dia, quando a casa do estudante não oferecia o jantar, que a gente conseguia chegar lá e a gente sabia muito bem
o que é que representava para nós aquelas políticas públicas que davam aquele suporte. Mas nem Miguel, nem Raquel, nem muito menos Danilo, muito menos Anderson, nenhuma dessas candidaturas tem ideia do que é ter necessidade para sobreviver, para estudar, para conseguir se transportar. E é exatamente por isso que eu não acredito em mudança só porque a pessoa nasceu em algum local ou fez política em algum local. Tem que ser o que é que ela representa. E aí eu posso dizer o seguinte, que compromisso eu tenho em interiorizar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida do povo do interior. Mas não da elite. Mas não de quem tem mais. Mas não de quem é mais beneficiado pelas políticas públicas. E sim de quem, independente de onde as pessoas têm nascido, tem esquecido. Que é o povo que mais precisa. Que é exatamente essa inversão de prioridade que eu acho que está faltando acontecer no Estado. Muito bem, estamos entrevistando o João Arnaldo, pré-candidato ao governo do Estado de Pernambuco, pelo PSOL, aqui pelo Instagram do G7 Petrolina, aqui é a janela, a vitrine, onde passam os pré-candidatos a deputado federal e estadual, e agora iniciando com o João, abrindo com chave de ouro essa série de entrevistas, também com os pré-candidatos ao governo do Estado de Pernambuco. O professor João Paulo Torres também acabou de entrar, assinou aqui, o Leonardo Fonseca, produtor também, audiovisual, entrou aqui, deu uma travada aqui no meio, sobe, desce, vamos lá, subiu, desceu, vamos lá, agora sim. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. José Alexandre, Wagner, mais alguma coisa, Paulo Sérgio também, o Leonardo entrou, um abraço, Leonardo Fonseca, grande produtor, áudio e vídeo aqui do Vale do São Francisco, né? Quem estiver precisando de uma produtora de vídeo aí legal, né, para produzir comercial de televisão, procura o Leonardo Fonseca, viu? Ele é um cara muito bom. Você já tem, João, ou não? Se você não tiver um produtor, tá um cara bom aí, um Olha cara aí. bom arretado. Grande abraço, Leonardo. Qualquer coisa aí, vamos trabalhar junto em Petrolina aí. O Leonardo é um baita de um profissional, recomendo, já trabalhou comigo aí, indico. Garanhuns também está com a gente, que Maria Luísa Januário, tem que ver uma olhada diferenciada da saúde pública, verdade, Maria. A Voz da Comunidade também começou a trafegar por aqui, o Wilson Félix, né? O Valmir também, a Cristina Bezerra de Mello, o Marcos mais alguma coisa por aqui, a Voz já entrou. Olha, e outras pessoas vão entrando, né? Maria Mello também por aqui. É isso. Olha, João, você tem uma torcida, né? Uma torcida bem organizada, bem fidedigna, digamos assim, né? E isso é muito importante. Ô João, vamos falar um pouquinho agora. São bons amigos. São bons amigos, né? Muito bem. Eu acredito que você não tem bons, você tem uma legião de amigos, né? Porque muita gente que fala de você nos 4 cantos de Pernambuco, você tem amizade em todo canto. Ô João, me diz aqui uma coisa. A respeito da questão do ego que você acabaram de falar, em outras palavras, né, em que as pessoas põem o ego em primeiro lugar, põem o projeto pessoal em primeiro lugar, e isso tem atrapalhado bastante, as pessoas não conseguem enxergar. De que maneira, qual tipo de estratégia você vem usando para tirar essa cortina, esse pano de fumaça da frente das pessoas, para que elas possam entender que as famílias tradicionais vêm dominando o governo do Estado de Pernambuco há muito tempo, sai um clã político, entra outro quer se perpetuar e nada acontece, e as coisas não têm uma resolutividade como de fato merecia. Agora há pouco, uma pessoa questionou a questão da saúde, nós temos problemas sérios na saúde, é uma colisão frontal diária, e nessa colisão frontal de interesses nós temos vitimado centenas de pessoas diariamente. Então, como é que você tem feito? Quais são suas estratégias de marketing? Você trabalha muito na questão de conscientizar pelas mídias sociais, entrevistas de rádio, visitando movimentos sociais, sindicatos, associações. Como é essa partilha sua no social? Então, é claro que há um grande desafio nessa campanha para nós, que é exatamente a comunicação, ou seja, nos comunicar com a população de forma a superar o modelo de comunicação comercial, agressiva e os fake news que as demais candidaturas vão fazer. Mas uma das questões que é fundamental é a gente fazer comparação, é a gente mostrar as histórias, é a gente falar que projeto nós defendemos. E uma coisa que nós não vamos abrir mão de falar é da necessidade de superar o governo Bolsonaro, de vencer o bolsonarismo nessas eleições, para que o Brasil comece a ter uma nova história. A necessidade de eleger Lula como uma alternativa para fazer com que essa vitória do povo brasileiro não apenas sobre um projeto político que tem causado fome e desesperança, mas também sobre um projeto
que é contra a civilização, que é um projeto que tem levado à violência, que tem levado à ameaça à democracia, que tem feito com que o Brasil tivesse tido o maior índice de desempregados em décadas. É um governo que tem destruído a esperança do povo brasileiro, que a gente tem que mudar. Mas essa não é uma herança do governo Dilma, com 12 milhões e alguma coisa de desempregados, e que, na verdade, quando você colocou lá no início, não foi um golpe, né? E se por acaso não houver uma vitória de Lula do PT, onde vai ficar a narrativa do golpe? Pergunto eu a você nesse momento. Então, são duas questões. A primeira com relação ao golpe, que é importante a gente lembrar que está comprovado pelas últimas decisões do Tribunal de Contas, inclusive, que não houve nenhum crime cometido pela presidente Dilma que pudesse, de alguma forma, justificar o golpe que foi realizado. Ou seja, não podia ter levado. Bolsonaro já cometeu muito mais irregularidades que justificariam isso. Então, foi uma decisão política articulada, orquestrada por setores da sociedade, que causou uma fratura no sistema político e econômico do país, que intensificou a crise com a chegada das políticas que Michel Temer e Bolsonaro têm implementado. Existia um início de um problema que poderia ter sido sanado e não ter levado o Brasil à recessão que passou nesses últimos anos. Mas ela só se aprofunda com a redução das políticas sociais, com a desconstrução do Estado brasileiro e com a concentração de recursos em grandes corporações, especialmente o sistema financeiro. Não há mais dinheiro no mercado, as pessoas não têm acesso às condições de crédito, de trabalho, de renda. A economia está dilacerada. E isso faz parte de um projeto que alguns setores acreditavam que poderia ser o melhor para alguns setores, que era o setor que estava sendo prejudicado equivocadamente na visão deles. Porque todo o Brasil, toda a economia brasileira cresceu durante o governo Lula. Quem é que foi prejudicado economicamente durante esse período? Ou seja, qual é o motivo de se fazer uma desconstrução tão forte da política que levou a uma redução da desigualdade no país e de crescimento concreto do poder de compra do salário mínimo, como aconteceu durante aqueles 8 anos de Lula e os 4 anos do primeiro governo Dilma. Então, assim, a gente tem que falar desse debate, mas não é porque a gente acha que tudo que foi feito nesses governos estava certo, não. Nós temos críticas a várias questões que foram realizadas, que aconteceram. João, sobre as críticas que você tem, como é que você acha que sobre essa questão? Lula foi condenado pelas 3 instâncias, né, e absolvido de uma maneira muito artificiosa pelo STF. Você acha que ele teria sido preso se não tivesse cometido nenhum crime, na sua opinião? Então, na verdade, eu acho que só corrigindo uma informação, Lula foi condenado na primeira instância em 2 processos, na segunda em 1, não teve condenação na terceira, ele perdeu um recurso na terceira, mas não era recurso de mérito. E o STF, com dados, com informações do processo que ele foi julgado, mais as informações levantadas por uma perícia da Polícia Federal, que comprovou o direcionamento e a atuação passional e parcial do juiz do processo, que levou, inclusive, a erro o próprio tribunal que condenou na segunda instância. O STF decidiu anular os processos que levaram à condenação do Lula. Isso não quer dizer que a gente não tenha críticas ao tipo de relação de entrega de cargos a setores do Centrão que levaram à malversação do dinheiro público. São duas coisas completamente diferentes. Uma é a perseguição a Lula para desmoralizar a esquerda e que, na verdade, tinha como função colocar no poder para um projeto que tirou do povo o direito conquistado com muita luta. Ô, Júlio, mas houve devolução de dinheiro, quando a pessoa devolve o dinheiro, houve devolução de dinheiro. Então não fica meio difícil da gente ouvir apenas uma versão, outra não? Não fica meio... Não, de forma alguma, porque não houve devolução do dinheiro de Lula. Houve devolução de dinheiro de empresários que roubaram o povo brasileiro, que eles tinham que devolver mesmo. Mas em que governo foi? Não, é porque houve corrupção e a gente tem que ter muita atenção a combater a corrupção de forma completamente restrita e não passar pano para ninguém. Houve corrupção na Petrobras? Sim. Há corrupção na Petrobras? Sim. Tem que ser combatida antes e hoje? Sim.
não pode passar pano na cabeça de ninguém, sim. Agora, é importante uma questão. O que é que a gente tinha naquela época que a gente não tem hoje? Polícia Federal com autonomia, que não era trocado quando ameaçava filho do presidente ou aliado do presidente. Segunda questão, as novas leis criadas durante o governo Lula, que permitiram, por exemplo, questões até que são questionadas por diversos advogados sobre a questão da delação premiada, sobre a própria estruturação da Polícia Federal, que triplicou o número de policiais civis, que passou a ter muito mais delegados, autonomia para trabalhar, equipamentos super sofisticados para fazer investigação, coisa que não existia em outros governos, e que, nesse momento, qualquer delegado que ameaça um aliado de Bolsonaro ele é substituído. Nós vamos descobrir logo a quantidade de escândalos que está acontecendo no Brasil hoje. Ô, João, de 0 a 10, que nota você dá ao STF? Olha, é difícil dar uma nota, porque o STF ele tem momentos que a gente dá uma nota 7, tem hora que dá vontade de dar uma nota 3. Mas eu acho que se a gente for considerar que dar uma nota baixa para uma instância que tem um papel institucional de equilíbrio da República pode significar ficar dando uma nota baixa para esse equilíbrio, eu prefiro não ficar rebaixando a nota das instituições. Eu perguntei porque uma pesquisa recente, que foi uma pesquisa paralela, parece que foi até acadêmica, teve uma inaceitação. Ninguém aceita muito bem o STF. Gilvan, desculpa aí, Gilvan, tomei o tempo aí do Gilvan. Por favor, fique à vontade de fazer 2 perguntas consecutivas. Nós temos apenas 10 minutinhos aqui a estourar o tempo. É com você, Gilvan. Eu ouvindo esses 2 monstros conversar, só tenho que aprender. Tem que aprender. Dê mais uma vez. João, na última pesquisa apresentada em março, pelo Paraná Pesquisa, você oscila ali entre 3,5% e 4%. Como reverter diante do seu público, diante do seu projeto, como reverter esses números, João? Olha, eu acho que quem tem que reverter são os nossos adversários, porque eu sou o menos conhecido, eu tenho menor rejeição, e mal a pré-campanha começou, eu já estou aparecendo com 4%. E uma pesquisa que saiu 4 dias depois da Conecta, em alguns cenários eu apareço com 5,2%, quase 12% dos votos válidos. Então, na verdade, nós temos surpreendido muita gente para as condições de tempo, de visibilidade e de início de pré-campanha. Nós temos surpreendido muita gente com a dimensão da repercussão que a nossa candidatura tem tomado. E nós vamos surpreender muito mais, porque está só no começo. Estamos entrevistando aqui o nosso convidado de hoje, que é o pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, o salgueirense, conterrâneo. Está aqui ao nosso lado João Arnaldo, pré-candidato do PSOL. Gilvan, por favor. João, logo no início da nosso bate-papo, você falou a respeito do desemprego em Pernambuco, né? Hoje, de cada 100, 20 estão desempregados. Terminou 2021 com 19,9%, segundo o IBGE, de desemprego. Então, nós temos uma casa muito alta de pessoas desempregadas. Caso o senhor seja eleito governador de Pernambuco, o que fazer para reverter esse quadro de desemprego em Pernambuco? Então, a primeira questão é mudar uma série de políticas completamente equivocadas que estão sendo feitas pelo PSB e que já foram estimuladas por alguns dos candidatos da oposição quando estavam no governo. Uma delas, vocês devem estar vendo, por exemplo, que nos últimos meses tem surgido uma série de atacarejos aí, desses atacados grandes espalhados pelo Estado. Muita gente não sabe que a grande maioria deles recebe um grande incentivo de isenção fiscal do Estado, quase 100%. É de 40%, 60% a 80%. Muitos mercadinhos das comunidades estão fechando por não conseguir competir com uma empresa que compra em grande quantidade e não paga imposto, com todo incentivo do Estado. E o governador ainda vai lá inaugurar essa política. Ou seja, você concentra a renda na mão de poucos, com incentivo do Estado, quando era para estar acontecendo exatamente o contrário. Qual é o incentivo, por exemplo, que ao pequeno empreendedor e os pequenos negócios que empregam mais de 70% da mão de obra em Pernambuco está tendo desse governo? Nenhum.
Nós queremos criar uma agência de desenvolvimento do Estado que possa trabalhar na área de capacitação, de assistência técnica, casada com crédito e com compras governamentais. Nós queremos fazer compras governamentais para a comunidade. Se você tem uma escola estadual numa comunidade, por que a gente faz licitação que vem empresas trazendo produtos do sul do país e a gente não compra na comunidade os produtos que a gente tem naquela região? Por que a gente não compra, por exemplo, toda a compra da agricultura familiar para alimentar as crianças nas escolas públicas? Por que tem que vir arroz de lá, de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso, que já faz industrialização, que vem de outros estados? Por que a gente não pode comprar o bode do sertão para alimentar as crianças das escolas, a galinha de capoeira do sertão? Tem várias políticas. Ok. Nosso tempo está muito curto aqui, senão a live cai, né? A live entrevista. João, eu vou fazer uma pergunta e vou deixar a próxima para o João, bem rapidinho. Olha, veja bem. Um pré-candidato a governador, ele tem que apresentar propostas para o eleitorado segmentado por suas regiões. Em cima disso, propostas essas que trazem a esperança camuflada ali, que tem que ficar marcada na subconsciência, na consciência das pessoas, no subconsciente. Qual é o seu plano? Qual é o plano de desenvolvimento econômico? Qual é a cidade modelo que você tem a apresentar nesse momento? Que tenha um plano de desenvolvimento econômico para tal cidade. Ou seja ela no Sertão Central, ou seja ela aqui na área do Vale do São Francisco. Qual é o plano de desenvolvimento econômico que você tem para uma cidade, exemplo, verdejante Pernambuco? Você tem um plano? A primeira questão é que nós não defendemos que os planos de desenvolvimento promovidos pelo Estado sejam focados em municípios, e sim em territórios regionais. É exatamente a visão fragmentada de políticas públicas que tem levado à perda de eficiência, baixa efetividade e não mudança do cenário socioeconômico como a gente gostaria. Então, nós pensamos, por exemplo, que cada região do Estado vai ter um plano de desenvolvimento territorial, um conselho de desenvolvimento com a participação da população, da sociedade civil organizada, do setor empresarial, do setor público, discutindo as prioridades de cada território, conectando infraestrutura e escoamento de produção, geração de emprego e renda. Ô, João, qual o estudo de viabilidade econômica para alguma região do Estado você já tem pronto e preparado para apresentar aos seus eleitores? Nós temos estudos que está sendo consolidado, estamos no início da composição da equipe que vai trabalhar o programa de governo. Mas nós não pretendemos fazer estudos voltados para o desenvolvimento individual de uma cidade ou outra. Nós temos que fazer um modelo de governança que transforme a forma de planejar as políticas públicas e redirecione os investimentos para fazer um investimento diferenciado. Diferente, por exemplo, do que a gente tem hoje. O que é que a gente tem hoje? O governo do Estado tem um recurso que hoje é pequeno, inclusive, o custo de investimento do Estado, e ainda assim ele identifica qual é a liderança política que é ligada a ele, que vai dizer qual é a estrada que é para dizer que vai asfaltar, ou qual é o tipo de gerenciamento de atividade de algum aliado que ele vai fazer. Ele não dialoga com a população. Não se identifica qual é. Se for um município que o prefeito é adversário, ele nem conversa. Muito bem. Então, esse é o desafio que a gente tem que superar em Pernambuco. Isso é tipo de política do atraso. Tem que chamar todo mundo para conversar, montar um plano de desenvolvimento da região e traçar aquele plano e aquele plano ser executado por todo mundo. Qual é o papel do município? Qual é o do Estado e qual é o da União? E a gente implementar esse plano. Gilvan, por gentileza. João, essa agora vai fundo, viu? A última, praticamente. É verdade que existe uma ala do PSOL que pretende apoiar Lula e outra ala pretende apoiar Ciro? Você tem conhecimento disso? Não tenho esse conhecimento. Na verdade, eu nunca soube de ninguém do PSOL defendendo apoiar Ciro. O que nós temos foi a defesa. No congresso que foi realizado em outubro do ano passado, houve a defesa de uma maioria do partido pela unidade dos campos da esquerda, entendendo que a candidatura de Lula é a que representa melhores condições de unir esse campo da esquerda e derrotar o bolsonarismo.
E outro setor do PSOL, bem representativo, diga-se por sinal, que defende ainda, embora seja minoritário, a candidatura própria do PSOL, não o apoio a Ciro. E esse grupo minoritário vai respeitar a decisão da maioria do partido e vai estar unido, porque nós entendemos que é isso, um partido que não tem dono, um partido que não tem um coronel que manda nele, como a grande maioria dos partidos. Ele é um partido que tem diversidade, nós temos divergências e discutimos as divergências, mas nos unimos na luta. Porque nós temos algo que nos une, que é a vontade de mudar o Brasil com foco no combate às desigualdades, na inclusão social e no combate às injustiças. Ok, para a gente finalizar, já estamos aqui apenas 3 minutos. Aqui é a favor ou contra o ping-pong aqui para a gente finalizar. João, você é a favor da liberação das drogas generalizada, a favor ou contra? Eu sou a favor que a política seja adaptada à realidade. Então, a primeira questão é combater de forma eficaz, fazer um combate às drogas e ao crime organizado de forma inteligente, que não é feito hoje. Resuma-se apenas a favor ou contra dessa vez. Agora, aborto, a favor ou contra? Eu acho que nenhuma mulher nesse país faz um aborto sem ser algo traumatizante. Não tem como ninguém dizer que é a favor de um processo traumatizante. Mas eu sou a favor de que as mulheres tenham direito a ser respeitadas na sua decisão. Eutanásia, a favor ou contra? Eu sou a favor de que as pessoas tenham direito a fazer a escolha que melhor lhe convier quando circunstâncias específicas sejam consideradas. Legalização dos jogos de azar, a favor ou contra? Na maioria dos casos dos jogos de azar, eu sou contra, especialmente quando há uma estrutura de controle, que o jogo de azar se torna, na verdade, uma perda, uma ameaça de controle. Lei do incesto, a favor ou contra? Eu acho que essa lei nem existe, inclusive. Na verdade, é um fake news criado pelo bolsonarista para dizer que a esquerda defende. Foi em 2018. Eu sou completamente contra qualquer tipo de regulação sobre a vida pessoal. A aplicabilidade de ideologia de gêneros nas escolas, a favor ou contra? A ideologia de gênero é uma criação do bolsonarismo. Não existe nenhum projeto que defenda a ideologia de gênero. Ela foi criada para poder parecer que a esquerda defende que a educação interfira na vida sexual das pessoas, quando na verdade não é verdade. A gente defende que as crianças tenham orientação para se proteger de abusos sexuais. Muito bem, entrevistamos João Arnaldo, estamos aqui no último minutinho. João, um abraço para você muito grande, está devendo um cafezinho, vai pagar um expresso aqui em Petrolina. Gilvan, eu, você, Gilvan e Galvão, um abraço muito grande, muitíssimo obrigado. Vou vocês aí para a gente tomar esse café pessoalmente e fazer outra conversa. Estou à disposição sempre, viu, gente? Um abraço, João. Um abraço. Muitíssimo obrigado a pessoa em que eu conheço, a pessoa em que é uma pessoa honrada, conheço a mãe do João Arnaldo, conheço o João Arnaldo, conheço a família, irmão do João Arnaldo, uma pessoa belíssima, uma pessoa amabilíssima. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui ao G7 Petrolina. Um abraço, irmão. Obrigado e até a próxima. Minha casa é a nossa casa, em Salgueiro e no Recife é sua também, meu irmão. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Tchau, João. Até a próxima. Um abraço, boa noite. Prazer. Tchau.